Marcos capítulo 9, vamos ler a partir do verso 43. E se a tua mão te escandalizar, corta-a. Melhor é para ti entrares na vida aleijado do que, tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que, tendo dois pés, seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu olho te escandalizar, lança-o fora. Melhor é para ti entrares no reino de Deus com um só olho, do que, tendo dois olhos, ser lançado no fogo do inferno, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Eu quero tratar de um assunto muito interessante, difícil até de pregar sobre ele, mas é já uma resposta de Deus o que eu vou trazer, não é a questão, é a resposta. Eu quero falar sobre providências divinas para livrar o homem do inferno. Todo o trabalho de Deus tem sido no sentido de livrar o homem, a sua alma, da perdição e do inferno. É isso que nós então vamos aprender em alguns minutos. Vamos orar mais uma vez. Querido Pai Celestial, obrigado. O Senhor é nossa força, nossa justiça, nossa luz. Clamamos pela Tua presença, pelo Teu Espírito, vem iluminar, falar, esclarecer e confortar o coração de todos. Abençoe todos os meus queridos irmãos que estão aqui neste local e aqueles que ouvirão a Tua palavra em outros lugares. Abençoe a todos igualmente, oramos em nome de Jesus. Amém? Podeis sentar. A palavra inferno, e olha, observe bem que isso aqui é um texto que Jesus falou, palavra que saiu da boca de Jesus. A palavra inferno, então, que Jesus menciona várias vezes neste texto, ela procede de um vale, o Vale de Inom, que era também conhecido como o Vale de Ben-Inom, ou dos filhos de Inom. Talvez um dono bem antigo, em épocas passadas, foi dono daquela região e daquele vale. Então, o nome deste homem era Inom. Então, fala-se a respeito do vale pelo nome daquele antigo proprietário. Este vale é um vale profundo, localizado a sudoeste de Jerusalém, entre a estrada que vai para Belém e a estrada que vai para o Mar Morto. Originalmente, o vale era um local onde se realizavam sacrifícios humanos, em épocas passadas, Antigo Testamento. Especialmente eram oferecidos sacrifícios humanos ao deus pagão, ao deus cananeu Moloque. Crianças eram ofertadas, queimadas vivas, neste vale, a este deus Moloque. Durante o reinado de alguns reis israelitas, como por exemplo, Acás e Manassés, foram feitos muitos sacrifícios, inclusive por eles. Acás fez sacrifícios, Manassés fez sacrifícios humanos, oferecendo até mesmo filhos a esse deus pagão, demoníaco, que imperava naquele tempo. O termo grego que Jesus refere-se já é a palavra derivada de Inom. Jesus usa a palavra Geena. Geena é a palavra grega que procede de Geu-Inom, ou Geinom, aliás, e foi usado no Novo Testamento para referir-se ao inferno e à punição eterna. Após a reforma religiosa promovida pelo rei Josias, este vale, Josias acabou com a idolatria em Israel, praticamente 100%, e ele quebrou os ídolos que recebiam sacrifícios humanos no vale de Inom. Porém, ele transformou aquele vale em um depósito de lixo. Era o depósito de lixo de Jerusalém. Era para lá que ia toda entulheira, toda sujeira, animais mortos e coisas impuras em putrefação. E ali eles colocavam fogo naquele lixo, naquelas coisas sujas, e ali queimava 24 horas por dia
a fumaça subia exalando um mau odor e queimando. Então aquele lugar ficou como um símbolo, apontando para uma realidade mais profunda, espiritual e eterna, que era o lugar da perdição eterna. Era constantemente então mencionado o Gêena, o Vale de Inom, como um lugar que apontava para a perdição e a destruição eterna. Na tradição religiosa então, o Vale de Inom tornou-se o símbolo do inferno, da punição. Jesus empregou a imagem do Gêena para falar de forma clara a respeito dos horrores que aguardam aqueles que opõem-se a Deus e desprezam a obra redentora de Cristo. Nós cremos na existência do inferno porque a Bíblia assim o declara. Salmo 9, verso 17. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Em uma comparação rápida e simples, o inferno era exatamente aquilo que o Vale de Inom representava, um lixão. Só que no aspecto espiritual, o inferno é o lixão do universo. Não era apenas o lixão de Jerusalém, é o lixão do universo. De alguns anos para cá, nós temos ouvido muito nos meios de comunicação, na internet, na televisão, o problema, a dificuldade que os prefeitos, os governadores estão tendo para lidar com o problema dos lixões. Os lixões está sendo um problema insolúvel, que são milhares de toneladas de lixo produzidos todo dia pelas grandes cidades. É exagerado, é impensável. Então esses grandes lixões têm se tornado um problema quase que insolúvel para as autoridades, porém é impossível organizar as cidades sem eles. Eles nunca deixarão de existir. Eles vão viabilizar, eles vão criar regras, uma opção de coisa, mas os lixões continuarão sendo lixões, onde o odor, o mau cheiro, o fogo vai continuar queimando sempre e não vai ter uma solução definitiva para eles enquanto a sociedade existir e as cidades precisarem serem mantidas limpas. A sujeira que é produzida aqui tem que ir para algum lugar. Nesse sentido, Deus está preparando um lugar glorioso, santo, limpo, puro para os salvos. A cidade celestial será o lar dos redimidos. Será um lugar perfeito para uma sociedade perfeita. E então tudo que for de estorvo para impedir a pureza daquele lugar, para ameaçar a beleza, a glória da cidade celestial, tudo quanto tiver rondando esta cidade que não condiz com a natureza dela, terá que ser lançado no lixão do universo. Daí entra a expurgação do mal moral, do mal espiritual, né? Mais do que ficar preocupado até com o mal físico. Deus é mais fácil Deus eliminar, simplesmente desfazer, fazer virar fumaça os lixos comuns do que o lixo moral, porque o lixo moral envolve a responsabilidade humana de fazer escolhas e decidir de que lado ele quer ficar. Portanto, Deus terá que pôr de qualquer forma todo o lixo, ele terá que lançar no lixão do universo. Esse lixão do universo realmente é o Gêena, é o lugar onde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, porque nós estamos falando de uma morte eterna, que se morre hoje, amanhã, depois, daqui 1 milhão de anos, ainda está morrendo. Imagine os irmãos, o que significa morte eterna. Então vamos ver que Deus, na sua palavra, ele é enfático. Deus é claro em dizer que ele não tem prazer que nenhum ser humano se torne um lixo moral, que tenha que um dia ser lançado no lixão do universo. A Bíblia diz que Deus não se compraz com a morte do ímpio. A impiedade, o pecado, a desobediência frontal à santidade de Deus,
torna o ser humano, dá a ele uma qualificação de lixo moral. Mas Deus não tem prazer que os homens sejam lançados no lixão do universo. A Bíblia diz assim: dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? O apelo inteiro na Bíblia é de que o homem se volte para Deus, abandone este lixo moral que está impregnando a mente dele, o coração dele, a alma dele, para que ele não seja classificado no mesmo nível do lixo moral que tem que ser descartado e tirado para bem longe da cidade celestial. Para que a cidade celestial continue sendo a cidade celestial, não pode entrar nela lixo algum, nada que contamine. E lá o Senhor nomeia o que ele considera como lixo. Ele diz: os que mentem, os que prostituem, os que adoram imagens, os que mentem, os que roubam. Ele disse: ali tudo terá que ficar de fora, porque na cidade perfeita e santa não pode haver absolutamente nada que contamine. Vamos então ver que Deus tem providenciado um caminho para o homem escapar dessa condenação eterna. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, só podendo ser justificados por Deus, para um dia viver eternamente. Vamos ver então algumas providências que Deus já tomou. Graças a Deus que ninguém poderá culpar Deus se for para este lugar, porque Deus tem insistido com os homens para atentar para o seu caminho, para a sua vontade. Número 1, primeiro grande providência de Deus para livrar o homem da condenação do inferno é a cruz, a obra de Cristo na cruz. A perfeita obra, a gloriosa obra de Cristo na cruz. Sem a cruz de Cristo não haveria qualquer chance de se escapar do inferno. Por quê? Porque quando olhamos para a cruz, vemos a perfeita justiça de Deus. Mas agora manifestou-se em lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Segundo, quando olhamos para a cruz, vemos a terrível realidade do pecado. A Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E na cruz nós vemos o imensurável e perfeito amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A cruz é o lugar da aceitação, do perdão, do cancelamento da dívida. A cruz é o lugar onde você chega com fardo de pecados e de transgressão, mas ao depositar seus pecados, seus erros aos pés da cruz, Jesus troca esse fardo pesado, esse fardo que está te matando, por um fardo leve e suave, te dando perdão, a certeza da vida eterna, da restauração. Quem quiser escapar do inferno tem que crer na mensagem da cruz, tem que olhar para o Cristo que morre por nós na cruz. Deus disse: olhai para mim e sereis salvos. Segunda provisão, faz parte, da agora para frente aqui são fatores secundários, porque a cruz é o fator principal, é a obra por excelência da salvação. Ninguém tem que acrescentar mais nada a esta obra de Cristo na cruz, só tem que crer nela e aceitá-la. Agora para frente aqui são fatores secundários. Número 1, a igreja. A igreja é uma provisão de Deus para livrar o homem do inferno. Que bênção, que maravilha saber disso. A igreja não salva, mas a igreja, ela apresenta o Salvador ao mundo. A grande missão da igreja é viver o tempo inteiro falando de Jesus, para que os homens creiam no Salvador. A igreja é a embaixada do céu na terra, e mesmo sendo ela imperfeita, ela é a única representante
legal, credenciada por Deus para falar da salvação aos homens perdidos. Então não adianta os homens porem defeito na igreja, porque a igreja, embora ela tenha suas imperfeições, porque é formada por homens, para que ela fosse capaz de apresentar a graça de Deus ao mundo, ela tinha que ser humana mesmo. Ela tinha que ter os seus defeitos para experimentar o poder e a graça de Deus e o amor de Deus, e assim também mostrar aos outros o que é que Deus pode fazer por eles. Deus não incumbiu os anjos de pregar o evangelho. Não, os anjos podem até levar alguém para pregar o evangelho em algum lugar, mas eles mesmos não pregam. A Bíblia diz que os anjos do Senhor apareceu para Cornélio, apareceu para Pedro, mas viabilizou o encontro de Pedro com Cornélio e a casa dele. Quem pregou o evangelho foi o apóstolo Pedro, não foi os anjos. Quando Filipe está descendo ali para a cidade de aquele lugar deserto que o Espírito Santo levou ele, a Bíblia diz que o anjo também disse para ele: aproxima daquele carro. O Espírito Santo veio e disse: chega perto ali, Filipe. E aí quem prega o evangelho é Filipe, não é o anjo. Então a igreja do Senhor é uma grande provisão de Deus para a nossa vida. O homem, a mulher que fica caçando defeitos para desprezar a igreja, para evitar a igreja, para justificar-se de não estar na igreja, são tolos, são pessoas tolas, estão perdendo o privilégio de fazer parte da sociedade mais abençoada que tem sobre a terra, que é essa igreja. Está perdendo a oportunidade de fazer parte da família de Deus e de desenvolver os dons dele a favor do crescimento dos outros. Muita gente por aí afora, né? Agora virou moda. Deixa a igreja e começa a falar mal dela, descer a lenha, descer o porrete na igreja. São desertores, covardes, que deixaram a igreja, os seus irmãos, abandonaram a família de Deus e está fazendo coro com os ímpios e com o inferno. E ainda dizem que são crentes à maneira deles, são desviados à maneira deles. Quem está crente está na igreja. Quem não está na igreja, para mim, está desviado. Como é que eu vou dizer que eu amo a Jesus se eu estou odiando a igreja que ele ama? A Bíblia diz que ele amou a igreja, eu também devo amar a igreja. Glória a Deus pela igreja. Foi numa igreja que eu aceitei Jesus. E eu sei que a maioria dos irmãos aceitaram Jesus Cristo em um culto, em uma casa de oração, em um culto no lar, onde a igreja estava reunida. Graças a Deus que a igreja não fugiu, a igreja não se deixa ficar ressentida por tanta perseguição e pedradas. A igreja é do Senhor, a igreja tem o Espírito Santo, a igreja permanece, a igreja insiste, a igreja não despreza ninguém, a igreja ama a todos e a igreja pode ter os seus defeitos, mas Jesus está com a sua igreja. Não é dito de nenhuma outra instituição na terra que Jesus ame tanto e queira tão bem e esteja tão presente nela mais do que a igreja. Não tem outra instituição. Mas quando eu falo da igreja como agência missionária, eu estou falando da igreja que crê no sangue de Jesus Cristo para purificar pecados. Estou falando de uma igreja moderna que quer uma salvação fora de Cristo, não. Estou falando de uma igreja que tudo é Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. De uma igreja que crê na Bíblia Sagrada como a palavra de Deus. Numa igreja que vive separada da sociedade mundana que está ao seu redor. Estou falando de uma igreja que espera todos os dias a volta de Jesus Cristo para levá-la para o céu. Estou falando dessa igreja que ama Jesus e tem uma fé singela no coração e tem prazer de viver unida e tem prazer de falar de Jesus. Se não houvesse igreja, a maioria das pessoas se perderiam. Aonde é que eles iriam ouvir do Evangelho? Aonde que eles poderiam ter uma visão da família de Deus, do povo de Deus? Só a igreja. Se não houvesse igreja, o inferno e os seus demônios estariam levando uma vantagem muito grande contra o reino de Deus, contra o ser humano.
Graças a Deus que Jesus instituiu sua igreja e disse: eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Graças a Deus, os demônios não levam muita vantagem por muito tempo não, porque logo a igreja está presente naquele lugar para repreender e expulsar aqueles demônios. A igreja é o corpo de Cristo, a igreja é a noiva do Cordeiro, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade. É na igreja que os homens confessam suas falhas, choram seus pecados, lamentam seus erros e são perdoados e renovados pela graça de Deus. É na igreja que os fracos são fortalecidos, os famintos são alimentados e os feridos são curados. Bendito seja o Senhor pela sua igreja. Quem afirma que não precisa da igreja está cometendo uma loucura. Jesus disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quantos podem glorificar a Deus pela existência da igreja? Aliás, nós temos que glorificar a Deus porque somos igreja, porque somos a igreja dele. A terceira provisão de Deus para livrar o homem da condenação do inferno é a produção e a manutenção da palavra, da Bíblia, a palavra escrita. A palavra escrita de Deus, a revelação de Deus, a Bíblia Sagrada, é uma das maiores provisões de Deus para o homem ser salvo. Você não conheceria nem um décimo do que você conhece a respeito de Deus, do plano da salvação, sobre o céu, sobre o inferno, sobre o perdão, sobre a justificação. Você não conheceria nada disso se não tivesse a Bíblia escrita. Você pega a Bíblia aqui e diz assim: Paulo disse isto e aquilo a respeito da vida eterna. Você tem de primeira mão o que saiu da pena dos apóstolos. Você tem de primeira mão o que saiu da boca de Jesus. Está tudo registrado. A Bíblia tem sido preservada. É o livro mais investigado no mundo. E é o livro que mais prevalece contra a crítica, contra os perseguidores, contra os ateus, contra os céticos, contra todos que avançam contra a verdade de Deus. A Bíblia por si só, ela sobrepõe, ela se autodefende, ela se confirma a cada dia como palavra revelada de Deus. Palavra revelada de Deus. Sem este livro, não conheceríamos a Deus. Sem a Bíblia Sagrada, a humanidade estaria no escuro. Não existe salvação fora das Escrituras Sagradas. É impossível crer em Jesus sem crer na Bíblia. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, disse Jesus. O que é a Bíblia em palavras bem simples? A Bíblia é lâmpada e luz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus, a Bíblia, é fogo e martelo. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? A palavra tem autoridade e poder para esmiuçar, desfazer a incredulidade, a cegueira do homem. A Bíblia Sagrada é espada e é alimento também, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E por fim, a palavra de Deus escrita, ela é uma palavra eterna. Não é porque ela está escrita, porque teve um dia que ela foi escrita que ela seja temporal. Não, ela é atemporal, ela é eterna. Antes dela ser escrita aqui na terra, ela já estava escrita no céu. Para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Salmo 119, 89. A Bíblia foi escrita para que o homem escape do inferno e encontre o caminho do céu e seja salvo. Mas eu quero particularizar agora uma outra provisão de Deus que está dentro da Bíblia. Eu falei da Bíblia genericamente, ela toda, como um livro, a revelação de Deus. Mas dentro da Bíblia, na realidade é o coração da Bíblia. Nós temos o Evangelho. O Evangelho foi revelado pelo Senhor Jesus Cristo exclusivamente para trazer salvação e vida eterna, livrar o homem da condenação. Para que a obra de Cristo
não ficasse circunscrita somente à pequena nação de Israel. Jesus ordenou que o seu evangelho fosse pregado em todo o mundo. O que é o evangelho? Evangelho são as boas novas que dizem respeito a Cristo. Estas boas novas incluem o seu nascimento virginal, sua vida santa, imaculada, seu ministério cheio de poder, de milagres, sua doutrina gloriosa, santa e bendita, sua paixão, sua morte, sua ressurreição. Quem tem a Bíblia tem o evangelho dentro dela. Torne-se um pregador do evangelho. Você não precisa pregar a Bíblia inteira, você não vai conseguir pregar tudo que a Bíblia fala, mas comece a pregar o evangelho. Comece a pregar que Jesus veio a este mundo. Comece a pregar que Ele é o príncipe da vida. Comece a dizer para o mundo que só Ele salva, Ele é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Comece a dizer que Jesus Cristo é a resposta de Deus para as aflições do coração, para o vazio da alma, para a crise existencial, para o medo da morte. Jesus Cristo está vivo. O Evangelho é fundamental para que o homem creia e possa ter a vida eterna. Jesus diz: quem crer e for batizado será salvo. O poder do Evangelho independe da virtude do pregador. É muito bom quando se casa, né? A virtude, a gloriosa força e poder que tem o Evangelho com a vida santa do pregador. Mas a palavra de Deus será sempre maior do que o pregador. A mensagem será sempre maior do que o pregador. Por isso que qualquer pessoa que abra a boca para mencionar a palavra de Deus já está emitindo, já está liberando uma virtude milagrosa. Porque não é a pessoa, mas é a palavra que está contida, que tem ali, que está dentro ali do bojo do Evangelho. O poder do Evangelho então independe da virtude do pregador. A mensagem é maior que o mensageiro, a mensagem é perfeita e o mensageiro sempre é imperfeito. Mas a mensagem é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, disse Paulo. Reconhecemos que é necessário que o Evangelho seja pregado. Reconhecemos que a grande missão da igreja nesses últimos dias é pregar o Evangelho na simplicidade da mensagem da cruz. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como? Como, pois, invocarão aqueles em quem não creram? E como crerão naqueles de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. A palavra, Deus está fazendo uma convocação para que o Evangelho seja anunciado como provisão para livrar o homem da condenação do inferno. Então devemos louvar muito a Deus pelos pregadores do Evangelho. Para muitas pessoas, a pregação pode parecer uma loucura. Todavia, este é o método principal de Deus para salvar os que creem. Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Não tenha medo de ficar com essa loucura. A loucura de pregar o Evangelho por onde quer que você vá. Esta loucura é a sabedoria de Deus. Essa loucura é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A pregação do Evangelho é a grande provisão divina para livrar o homem do inferno. Quinto, depois da ascensão, o mais importante evento do cristianismo foi a vinda do Espírito Santo. Jesus disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o meu Pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Escute bem, muito além da voz dos pregadores está o apelo secreto do Espírito Santo no interior dos seres humanos, convencendo-os, falando com eles, tocando na vida deles, mostrando que o caminho largo é da perdição, mostrando que o caminho estreito, a porta apertada leva à vida. É o Espírito Santo quem convence o homem, a mulher, a menina para conhecer e crer no poder de Deus.
É o Espírito Santo o maior de todos os pregadores. Se o Espírito Santo começa a falar no coração de uma pessoa, não há ninguém mais que possa impedir aquela pessoa de ser atraída para Deus. O Espírito Santo é o mais perfeito pregador, é o mais glorioso amigo, é o mais maravilhoso ganhador de almas. Eu prego, mas é o Espírito Santo quem convence. Pergunte ao Espírito Santo porque ele veio morar aqui neste mundo. Se você fizer essa pergunta: Espírito Santo, por que o Senhor veio para este mundo? Não tem nada nesse mundo que atrairia o Deus perfeito e santo, porque tanto pecado, tanto erro. Mas se você perguntar para o Espírito Santo, ele é tão grandioso, ele é tão maravilhoso, que ele vai dizer para você: olha, se eu não estivesse aqui, a igreja não teria poder. Se eu não estivesse aqui, os pregadores não teriam inspiração. Se eu não estivesse aqui, as pessoas não se converteriam. Por isso eu deixei o céu. Quando Jesus subiu, eu desci, vim à terra por causa da salvação das almas. O Espírito Santo de Deus está aqui por causa de você e de mim, para nos ajudar a caminhar para o céu, para desviar do mal, para nos apegar à verdade, para ter força de renovação, para no meio do caminho não parar, mas buscar a renovação interior que Ele sempre traz. Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, essa água vai fazer nele uma fonte. Esta é a obra do Espírito Santo, fazer jorrar de dentro de nós uma nova esperança, um novo amor, uma nova alegria. E para terminar, a sexta providência divina para livrar o homem do inferno, esta que eu vou dizer agora, é a única que o homem tem que participar dela. Ele tem que dar o seu passo para que ela aconteça. Todas as outras providências são totalmente decisão de Deus, soberanamente. Ninguém pode fazer absolutamente nada. A decisão de ter enviado o Cristo a este mundo para morrer na cruz foi do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles decidiram. Nós estávamos longe disso, nós não conhecíamos nada, nós não tínhamos qualquer informação. Deus fez tudo isso, depois nos mostrou. Então não dependeu de nós, e nem depende. Você não acrescenta nada, você recebe tudo pronto. Espírito Santo, Bíblia, igreja, tudo é providência divina. Mas agora não. O que eu vou dizer é coisa que nós temos que ter o cuidado. Preste atenção. Os animais cometem erros, né? Cometem. Aliás, estão falando muito aí agora, voltou à tona o grande problema social, que é criar cachorros raivosos, cachorros endemoniados. Você fala: pastor, não, o meu é bonzinho. Cuidado, você é pitbull endemoniado, viu? A pitbull já matou os donos, não foram poucos, não. Não brinca, não. Aliás, você tem que receber visita na sua casa. Para quê? Por que tem tanto cachorro na sua casa? Você está com medo do quê? Cria um só de estimação, pequenininho, bonitinho. Fica enchendo o quintal. Você não vai ter visita na sua casa. Não tem nada a ver com a pregação, não é isto. Mas é uma lição. Outra coisa, você tem que vir para a igreja. Você vai ficar o tempo inteiro agora cuidando de cachorro. Por que Deus está mandando eu falar isso, hein? Você tem que visitar seres humanos, eles que têm alma para ir para o céu. Eu ia falar, porque eu comecei aqui: animais cometem erros, mas eles não podem se arrepender. Eles não são dotados de senso moral para se arrependerem. Um pitbull que foi noticiado que mordeu na dona, 2 anos, dormia na cama. Um dia normal, ela agachou e chamou ele, ele veio, só que ele veio e abocanhou ela, deixou ela com 1.300 pontos. Isso não é história, não, apareceu na televisão. 1.300 pontos.
E pior ainda, sem um braço, que ele tirou, decepou. Cachorros não têm senso moral. Faz tudo isso e não tem como se arrepender. Certo? Eles são dotados apenas de instintos e cometem erros, mas não arrependem. Satanás e os anjos caídos são seres morais, mas não podem e nem querem se arrepender. A natureza deles, dos demônios e de Satanás, se corrompeu tanto que eles cruzaram a linha do retorno. Eles se tornaram incorrigivelmente perversos e sem possibilidade de conversão. Serão lançados no lago de fogo e enxofre. A Bíblia diz: preparado para o diabo e seus anjos. Somente o homem tem a capacidade de se arrepender e voltar para Deus. Por isso Deus diz na sua palavra: deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele e torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Arrependimento e conversão é a grande provisão de Deus para nos livrar do inferno. Porém temos que colocá-la em prática. Se o homem não usar essa provisão, ele estará em perigo. Salmo 7, verso 12, o Senhor disse: se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Esta é a única provisão que Deus deu para o homem. É só o homem que tem essa provisão do arrependimento, da conversão. Essa provisão ele tem que pôr em prática, depende da decisão dele. Arrependimento e conversão é própria do ser humano. O ser humano tem que admitir o fato de que errou, tem que buscar o perdão, tem que chorar os seus pecados, tem que admitir o seu erro. O ego tem que ser quebrado, tem que ser esmiuçado. O homem tem que ir ao pó, ele tem que ajoelhar, ele tem que pôr a boca no pó, ele tem que pedir perdão, ele tem que ajoelhar diante de Deus. Ele tem que parar de ser soberbo, endurecer a sua cerviz. Ele vai morrer e vai perecer. A mensagem de Estevão foi essa: homens de dura cerviz, corações incircuncisos. O que a Bíblia diz? Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. O que o homem tem que fazer? Deus está vendo a humanidade, Deus está vendo o pecado de todos, as transgressões, as mentiras, o engano, a maneira falsa de muitos agirem. Deus está vendo a desonestidade. E o que Deus fala? Deus não manda de imediato um torpedo, um meteoro para cair na cabeça deles, não. Deus, na sua misericórdia, a Bíblia diz que é longânimo, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham a arrepender-se. Então a mensagem do Evangelho vem com a insistência, vem com a força da persuasão, do convite: arrependei-vos. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dos mortos. A grande mensagem do Evangelho para o mundo é que há um Salvador, mas o homem tem que se arrepender. O homem tem que dar meia volta. O homem tem que quebrantar o coração. O homem tem que confrontar o seu pecado e pedir perdão e misericórdia a Deus. Arrependimento é a convicção de que nós somos pecadores e estamos perdidos. Conversão é o nosso retorno a Deus, é deixar o caminho da vontade própria e tomar o caminho da vontade de Deus. Quem de vós pode dizer que não precisa de arrependimento a cada dia da sua vida? Quem de nós aqui podemos dizer: hoje terminei um dia que não fiz nada de errado, não pensei coisa alguma ruim, não imaginei coisas vãs? Quem que pode dizer isso? A Bíblia diz que devemos olhar para dentro, julgar a nós mesmos para não sermos julgados com o mundo.
Se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados com o mundo. Porque quando nós julgamos a nós mesmos, nós nos submetemos a Deus nas áreas da nossa vida, que às vezes começa a ter algum foco de rebelião. Nós sujeitamos ela ao Senhor. A Bíblia diz que todo entendimento tem que ser submetido a Cristo, tem que ser colocado debaixo do senhorio de Cristo. Estás disposto a arrepender de todos os teus pecados? Estás disposto a dar meia volta para encontrar com Deus? Faça isso agora mesmo em seu coração. Peça a Ele: Jesus, perdoa-me nos meus erros, lava-me com teu sangue, limpa-me, torna-me puro mais do que a neve, Senhor, mais alvo do que a neve, Senhor. Teu sangue pode lavar-me. Eu quero ir para a cidade santa, eu quero fugir deste caminho largo de perdição, quero o teu caminho santo e glorioso. O poeta sacro do passado compôs dizendo: Senhor, quem são estes que de vestes brancas vêm pelo caminho? Estas vestes brancas não são próprias nossas, é Ele quem nos dá. Essas vestes brancas que nos cobrem para caminharmos pelo seu caminho é a justiça de Cristo, é o manto da salvação. Glória a Deus que o Senhor preparou a festa e nos deu as vestimentas para podermos estar na festa. Porque naquela festa só quem entra quem tem vestidos nupciais. Graças a Deus que nós temos essas vestimentas na mão, da mão poderosa do Senhor Jesus. Te convido, coloque de pé, por favor. Glória a Deus. Vamos abrir nosso coração. Vamos falar com o Senhor. Às vésperas da vinda de Cristo, é muito bom a gente entender que Deus estará nos dando o maior de todos os livramentos para estarmos com Ele eternamente no céu. Vai chegar o dia e a hora em que nada vai respingar mais sobre nossos vestidos, nem uma mancha, nem uma poeira, nem uma nódoa. Por enquanto aqui tem que estar lavando, tem que estar limpando sim todos os dias. Jesus disse: quem já foi lavado já não precisa mais tomar um banho inteiro, mas continua tendo que lavar os pés todos os dias, porque os pés pegam a poeira deste mundo. Nosso caminhar, nossa vida neste mundo acaba pegando o pó da desobediência e do pecado. Tem que lavar. Jesus quer lavar. Abra seu coração, deixa Ele lavar. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, em humildade e obediência, Te louvando pela Tua grandiosa proposta de nos livrar deste caminho mau e perverso, e nos levar pelo Teu caminho santo e eterno, com vestes brancas até encontrarmos a cidade celestial. Quem são estes, Senhor, que de vestes brancas vêm pelo caminho? São todos aqueles que amaram a Tua vinda, são todos aqueles que olharam para a cruz, são todos aqueles cujo coração foi quebrantado e o Espírito, Senhor, se dobrou diante da Tua face augusta e gloriosa. Pai celestial, desde as criancinhas, nossas criancinhas, até os nossos anciãos, que igualmente, Senhor, o Espírito de Deus opere essa contrição e esse quebrantamento, nós possamos amar a Tua presença, amar a Tua santidade, a Tua pureza, nosso coração possa buscar, Senhor, a cada dia o alimento celestial, a presença do Senhor em nossas vidas. Abençoe, Senhor, nosso caminhar, nosso pensar, que das nossas bocas, dos nossos lábios possam sair palavras que são agradáveis e edificantes perante a Tua face. Senhor, que as nossas mãos estejam limpas, que os nossos pés estejam lavados, que o nosso coração esteja purificado, para que nós estejamos, Senhor, prontos para aquele dia. Louvado seja Deus, nós Te adoramos hoje e sempre, entregando tudo